Olá, irmãos, irmãs, amigos. Hoje vamos dar continuidade à série de exposições no Evangelho de João. Nós vimos no último sermão que Jesus trava uma conversa com Nicodemos, aquele mestre da lei, aquele fariseu, e Jesus, de forma tão contundente, deixa bem claro para Nicodemos que é necessário nascer de novo, é necessário ser uma nova criatura, e isso através de crer em Jesus Cristo como Messias, como Senhor e Salvador. E hoje nós vamos ver o texto de João 3,16. Esse trecho aí restante, dando continuidade à conversa de Jesus com Nicodemos, esse trecho, é, a grande maioria dos comentaristas, do versículo 16 até o versículo 20, atribui como sendo realmente a fala de Jesus, a continuidade da conversa e do ensino de Jesus com Nicodemos. Pouquíssimos atribuem esse trecho a uma explicação do apóstolo João, mas a grande maioria realmente, e nós adotamos esse entendimento de que essa fala é do nosso Senhor Jesus, do versículo 16 até o versículo 21. Tanto é que tem Bíblias, tem edições de Bíblias que destacam esse trecho em vermelho, né, de forma diferenciada, como sendo realmente a fala do nosso Senhor Jesus. Hoje nós vamos estudar o versículo 16 do capítulo 3. Eu diria que é a frase mais famosa da Bíblia. É o versículo, quem sabe, mais citado no mundo inteiro com relação à parte evangelística, com relação ao plano redentor do nosso Senhor, na sua totalidade. É um verso magnífico em sua totalidade. Ele, em sua essência, ele é fabuloso. Tanto é que Lutero ele chega a dizer que João 3,16 é a miniatura da Bíblia. Não obstante isso, o conteúdo tão maravilhoso desse verso 16, nós precisamos entender que para compreendê-lo bem, existe um pano de fundo que embasa esse versículo. Existe uma realidade por trás do versículo 16 do capítulo 3 de João, contendo na Bíblia em português 28 palavras, um pano de fundo que eu diria horrível e tenebroso. Por quê? Este verso é a melhor notícia, sem dúvida, que a raça humana pode ouvir, mas pelo fato de que toda a raça humana está perecendo. Imagine uma pessoa soterrada, debaixo de escombros que pesam toneladas e toneladas. E essa pessoa se encontra em uma bolsa de ar e naqueles escombros e ela não tem nenhuma saída mais. Ela não pode gritar, ela não pode se mexer, ela não pode ligar para ninguém, ela não tem condições de fazer absolutamente nada em seu favor. Ficando como ela está, ela irá perecer. Diante disso, homens, mulheres, meninos, meninas, só precisam permanecer como estão e eles perecerão. Deus deixou bem claro em Sua palavra uma ordem para que as pessoas o amassem de todo o coração, de toda a sua mente, com todas as suas forças, de todo o seu entendimento. Mas a raça humana, teimosa e resolutamente, não tem feito isso. E você também não tem feito isso. Eu também não tenho feito isso. Então toda a raça humana passa a sua existência aqui nessa terra debaixo da maldição e da ira de Deus. O andar dos homens não está sincronizado com o andar de Deus. Há um descompasso entre homens, mulheres e Deus. Ninguém consegue também se livrar do pensamento a respeito de Deus. Todo ser humano tem consciência a respeito de Deus, ainda que tenha uma compreensão ou tenha uma consciência de que existe um ser superior. E a raça humana tenta suprimir esta verdade, tenta abafar essa verdade. Como nós vimos no início da carta aos Romanos, os seres humanos tentam abafar essa verdade de que existe um Deus. E suas consciências apontam para isso, os acusam disso. Como um cachorro que de noite vai para o jardim e ele olha como que um rosto tão grande lá no céu e late para aquele rosto. E
No outro dia, ele volta de noite novamente para o jardim e olha para aquele rosto, e aquele rosto está maior, tão brilhante, maior do que a noite anterior, e ele late, 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 late contra aquele rosto. Na verdade, o cachorro está latindo para a lua. Os seres humanos latem contra Deus. Seres humanos agem direta ou indiretamente contra Deus. E o inferno os aguarda. E todos perecerão. Todos perecerão. Essa é a verdade implícita, ou como pano de fundo, de João 3,16. Portanto, nós carecemos de vida. E vamos falar de vida? Vamos falar de vida plena e abundante. Vida jubilosa. Então vamos ler João 3,16 para nós iniciarmos a exposição de fato do versículo. João 3,16 diz assim: Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Vamos pegar trechos, palavras ou alguns trechos do verso 16 para a gente expor parte por parte. Primeira palavra aí, por quê? Por quê? É a maior explicação. Sabe por quê? Sujeito a todo tipo de sofrimento desde a queda de Adão, o homem clama ao Criador, direta ou indiretamente, pedindo explicação para seus infortúnios. Homens e mulheres indagam a respeito do sentido da vida. Qual é o sentido da vida? Muitas pessoas hoje se perguntam: de onde eu vim? Quem eu sou? Por que eu estou aqui? Para onde eu estou indo? E essas indagações rodam as consciências das pessoas e muitos ficam no dilema, muitos se encontram sem explicação, sem razão para existir. Sabe por quê? Só há um propósito para a existência humana: uma nova vida com Deus. Todos os nossos porquês só serão respondidos por Deus. Todos os nossos dilemas só serão resolvidos em Deus. Em Deus nos completamos. Só Deus pode preencher o vazio existencial que existe em nossos corações. Os nossos corações existe um vazio e um buraco do tamanho de Deus. Só Deus pode responder e preencher o vazio existencial dentro de nós, dentro dos seres humanos. Por que então é a maior explicação? Por que Deus? Por que Deus, o maior ser? A fonte soberana da salvação é Deus. Não é um caminho aberto da terra ao céu. Deus tomou a iniciativa. Deus age. Deus tem a proeminência na ação de tudo que acontece no universo. A aliança não foi firmada do homem para com Deus, mas de Deus Todo-Poderoso ao homem morto em seus delitos e pecados. Deus, o maior ser, interveio na história da humanidade e com o seu plano maravilhoso de redenção ele age. Porque Deus, o maior ser, e Deus não precisava de nada disso. Deus não é obrigado a salvar ninguém. Deus é completo em si mesmo, Ele é satisfeito em si mesmo. Ele não precisava de você e de mim e de nada do que Ele criou, porque Ele é eterno. Ele não foi criado, Ele é satisfeito em si mesmo. A Trindade, de forma tão harmônica, é completa em si mesmo. Ele não precisava ter criado nada do que Ele criou, Ele não precisava ter feito nada do que Ele fez, mas Ele quis fazer. Deus tomou a iniciativa de amar pecadores e salvá-los. Porque Deus amou. Amou o maior mandamento. Amou é o maior mandamento. Amar não é um sentimento. Amar é um mandamento. Seres humanos caídos, de um modo geral e sem exceção, não amam e não podem amar a Deus como deveriam. Nós não conseguimos amar a Deus como nós deveríamos. O amor com que Deus nos amou é eterno. Ou seja, desde sempre Ele amou os seus escolhidos antes da fundação do mundo. Deus amou também com amor incondicional
Não havia nada de bom, nada de destaque, nada que chamasse a atenção de Deus em mim e você, seus filhos, para que chamasse a atenção dele e ele amasse de forma condicional. Não, Deus amou incondicionalmente. Aliás, ele amou seres contrários a ele mesmo. Deus amou de forma incondicional. Deus amou de forma perseverante. Deus não ama um pouco e dependendo das nossas ações ou reações, ou obediência ou desobediência contra ele, ele deixa de amar, ele desiste de amar. Não, Deus ama de forma perseverante. O amor do Senhor não tem fim para os seus. Graças a Deus por isso. E o Senhor amou de forma sacrificial. Amou de forma sacrificial. O amor de Deus também é espontâneo. Ou seja, o amor de Deus por você e por mim não é uma consequência ou reação de Deus à sua amabilidade para com ele. Ou seja, você amou a Deus, então Deus se sentiu amado e assim ele passou a amar você. De forma alguma. Deus amou seres humanos caídos, pecadores, indignos de sua graça, pela sublime verdade de que Deus é amor. E Deus nos amou antes da fundação do mundo. Mas como assim? O amor tem que ter um objeto. Antes de tudo existir, Deus já amava. Vamos entender essa questão. Então, quem que Deus amou? Ou como Deus amou? Sendo que Ele amou antes da fundação do mundo. Percebam, a Trindade é amor, porque Deus é amor. E de tal forma, Deus Pai ama o Filho, que ama o Espírito Santo ama o Filho, ama o Pai. E há um amor infinito, dinâmico e tão vibrante dentro da Trindade que este amor irradia para fora da Trindade, da divindade, alcançando criaturas não merecedoras desse amor. O amor de Deus dentro da própria Trindade irradia e alcança criaturas imerecedoras do seu amor. Você e eu não merecemos este amor, mas Ele decidiu nos amar. Deus não me amou por causa dos meus méritos, Deus não me amou por causa das minhas qualidades, por causa dos meus predicados, mas Ele me amou apesar dos meus deméritos. Deus me amou ainda sendo pecador e terrivelmente pecador e ofensivo ao próprio caráter dele, com a minha postura, com o meu ser pecador, mas ele me amou. Então por que Deus decidiu amar? Por que Deus fez isso? A resposta bíblica acertada que nós precisamos entender é porque ele quis, porque aprouve a Deus amar, porque aprouve a Deus salvar. Como uma palavra em Efésios capítulo 2, pelo beneplácito, capítulo 1, pelo beneplácito de sua vontade, ou seja, é um termo usado com relação à decisão do rei em estender o seu cetro e permitindo com que seu súdito adentre a sua presença. Pelo beneplácito da vontade de Deus, Deus decidiu amar. Logo, Deus nos deixa esta ordem mandamental, por isso o amor é um mandamento, e é o maior mandamento. Ame, Deus diz, como eu amei vocês. Porque Ele nos amou, nós podemos amar uns aos outros. Porque Ele amou criaturas tão terríveis contra Ele, é possível nós amarmos uns aos outros, ainda que nós entendamos que as pessoas não mereçam o nosso amor, mas não é por merecer, porque você também não merecia o amor de Deus. Então ame, independentemente da pessoa, do próximo, merecer o seu amor. Ame. Porque nós amamos como um refluxo do fluxo do amor de Deus por nós. Nós podemos transmitir, então, amor uns aos outros, como é um mandamento, é uma ordem do nosso Senhor. Porque Deus amou ao mundo, é o maior alvo. Ao mundo. É o maior alvo, só que nós precisamos entender aqui que o termo mundo tem duas conotações que nós precisamos compreender.
Primeira, Jesus fala mundo aqui, não se referindo a cada indivíduo que há no mundo. Não querendo dizer com relação a um alvo ou uma quantidade de pessoas. Porque se ele se referisse a todos os seres humanos de um modo geral, ou quantitativamente, todos seriam salvos. Deus amou ao mundo, Deus amou a todos. Porém, na Bíblia há claros avisos que Deus condena ímpios, que Deus não salva alguns e Deus salva outros. Ele faz com que alguns sejam seus filhos e outros não. Tanto é que ele deixa claro, a palavra de Deus é clara, que ele amou a Jacó, mas se aborreceu de Esaú, ou odiou a Esaú. Então o termo mundo aqui não quer dizer que Deus ama e alcança indivíduos quantitativamente de todo o mundo. Aqui não se refere à quantidade de pessoas no alvo da salvação, mas à magnitude e poder da salvação. É qualitativamente, não quantitativamente. Assim, Deus ama homens e mulheres de todos os lugares, de todas as etnias, de todos os tempos e épocas, homens e mulheres que nasceram e morreram, que estão vivos hoje, que hão de nascer, de todas as posições sociais, seja rico, seja pobre, Deus ama e salva sem fazer acepção. Mas não que ele ama a todos quantitativamente. Nós precisamos entender que esse termo, nessa primeira conotação, com relação ao amor de Deus ao mundo, diz respeito ao amor de Deus não tendo fronteiras. Não é direcionado a apenas um povo, a uma raça, a uma denominação, a uma igreja por placa, ou a uma classe social. Não. Como nós conhecemos o texto de Apocalipse 5:9, que diz assim: e entoavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir-lhe os selos, porque foste morto e com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. É nesse contexto que Jesus está se referindo com relação a mundo. Tanto é que Nicodemos, como os demais fariseus, ele acreditava que a salvação era exclusiva aos judeus. Mas Jesus desconstrói esse pensamento equivocado de Nicodemos, afirmando assim: Nicodemos, Deus ama o mundo, ou seja, Deus ama pessoas de toda tribo, língua, povo e nação. Tanto é que, mais adiante nós vamos ver, se o Senhor permitir, no capítulo 4, João relata que Jesus vai até a mulher samaritana e trava ali uma conversa com uma mulher samaritana, oferecendo a ela salvação, dando a ela salvação. E sabem quem eram os samaritanos? Os irmãos lembram. Samaritanos eram um povo odiado pelos judeus. Os judeus tinham o samaritano como uma raça mestiça, misturada, indigna, não um judeu puro sangue. Os samaritanos eram odiados pelos judeus. E Jesus está dizendo para Nicodemos, um judeu, o seguinte: Deus ama e salva pessoas indistintamente de sua nacionalidade. Tanto é que nós podemos ver a melhor explicação com relação a isso em João 13:1. Diz assim, João, no mesmo evangelho de João aí, capítulo 13, versículo 1. Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até ao fim, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Jesus amou todas as pessoas que estavam no mundo com amor salvífico? Não, de forma alguma. Mundo, então, aqui diz respeito ao alvo da magnitude e o poder da salvação, mas não se referindo à quantidade de pessoas, por exemplo. Eu posso dizer, todo mundo aqui está com calor, mas eu não quero, e com isso, não estou dizendo que todas as pessoas aqui nesse ambiente estão com calor, porque pode ter gente aqui que não esteja com calor, mas o que eu quero dizer é, o calor está tão intenso, não por conta eu quero dizer, todo mundo está com calor, não por causa que todos estão com calor, mas por conta
da intensidade do calor. Por isso, essa primeira conotação de mundo aqui não se refere à quantidade de pessoas, mas à magnitude e o poder da salvação, o alvo, o alcance da salvação. E a segunda conotação do termo mundo nessa passagem nós pegamos emprestado de Joe Owen. Joe Owen diz que esse termo mundo diz respeito ao reino perverso da humanidade caída, o reino perverso da humanidade caída. Ou explica sobre a extensão do alvo do amor de Deus e ensina o seguinte: sobressai aqui não a capacidade de Deus amar uma quantidade tão grande de gente no mundo, mas a graça de Deus a amar pessoas tão más no mundo. Essa segunda conotação também é muito interessante. Deus amou pessoas hostis a Ele. Deus amou pessoas inimigas dele. Deus amou pessoas rebeldes contra Ele. Mas, a despeito disso, apesar disso tudo, Deus foi às últimas consequências e amou. E amou de tal maneira. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira, a maior intensidade. A maior intensidade. Aqui, essa passagem nos mostra o amor superlativo de Deus. Um amor que não pode ser descrito em palavras, um amor que não pode ser definido em livros, nem resumido em canções, porque está além de qualquer compreensão humana. Meus amados, Deus amou de tal maneira que eu e você nunca saberemos a intensidade e o preço desse amor. Deus amou de tal maneira. Deus amou com a intensidade que nós jamais poderemos amar. Só Ele poderia amar como Ele amou. E Ele assim o fez. Ele assim o fez. Deus não somente disse que amaria, Deus provou o seu amor. A palavra de Deus diz que Deus provou o seu amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. O apóstolo Paulo também diz que Deus nos amou, não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou. O apóstolo Paulo diz: Deus não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou. O apóstolo João também reforça a intensidade, a magnitude do amor de Deus, que amou de tal maneira. Em uma de suas cartas, o apóstolo João diz: nisto consiste o amor de Deus, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas que Deus nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Que amor é esse, meu amado irmão, amada irmã? Que amor é esse? Um amor que não pode ser resumido numa explicação. É um amor superlativo. É um amor incompreensível para nós, seres humanos. Como já disse um poeta do passado, ainda que todas as nuvens fossem papel, que todos os mares fossem tinta, ainda que todas as árvores fossem pena e todos os homens escritores, nem assim se poderia descrever o amor de Deus. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu a maior dádiva. Deus deu. Ato de Deus em dar espontaneamente o que ele tinha de maior valor e prazer. Deus deu. Deus tomou a iniciativa. Deus completou o seu plano desta forma, entregando, dando a maior dádiva que os seres humanos poderiam receber para a redenção, para a salvação. Deus deu aquilo que ele tinha de maior valor. Não foi uma troca, porque Deus amou ao mundo de tal maneira que trocou, ou que permutou, ou que tenha feito um negócio com os seus eleitos, de tal forma que ele faria uma parte e nós faríamos a outra parte. Não, Deus deu.
É um ato unilateral. É da parte de Deus e exclusivamente de Deus. É uma dádiva, é um presente que Ele deu. Isso é graça. Graça é Deus nos dar o que nós não merecíamos. E Ele entregou. E Ele deu. Ele tinha que dar? Absolutamente não. Absolutamente não. Deus não era obrigado a entregar. Deus não era obrigado a dar. Deus não era obrigado a realizar os atos de graça que Ele realizou. Mas Ele quis, por sua bondade, por sua misericórdia e expressando a sua graça. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. O que Deus deu? O seu único Filho, a maior expressão de Deus. Seu Filho unigênito. A palavra unigênito aparece em vários momentos no Evangelho segundo João, e ela significa o único gerado diretamente de Deus. Unigênito, o único gerado diretamente de Deus. Jesus é o Filho eterno de Deus. Ninguém nasce filho de Deus, diretamente gerado de Deus. Nós somos filhos de Deus por adoção, como diz o apóstolo Paulo em Efésios. Nós somos filhos de Deus por adoção, por meio de Jesus Cristo. Deus nos recebe como seus filhos e fazemos parte, sim, de sua família como filhos por meio de Jesus Cristo, o unigênito. Então é o unigênito, o único filho de Deus, sendo o primogênito, ou seja, o primeiro dentre muitos irmãos, o primeiro dentre muitos que são gerados e feitos filhos de Deus. Mas Jesus Cristo é o unigênito Filho de Deus, o único gerado diretamente de Deus. Jesus Cristo é a expressão exata de Deus, o próprio Deus que vestiu pele humana, a segunda pessoa da Trindade excelsa que decidiu entrar no tempo, vestir pele humana, vir a este mundo, se fazer carne, habitou entre nós, a si mesmo se esvaziou de sua glória e se entregou para morrer por amor a você e a mim. O que Deus fez? Deus entregou o seu único filho. Deus não foi pego de surpresa. Não pegaram, não capturaram Jesus, o Filho de Deus. Deus entregou. Jesus Cristo a si mesmo se entregou por nós. O Deus que foi bebê, o Deus que foi menino, brincou nas terras da Judéia, o Deus que se fez homem e se entregou para morrer numa cruz, uma morte vergonhosa. O Deus homem que assumiu o pecado de seus redimidos, não porque ele tivesse pecado, porque iniquidade alguma havia nele, mas ele sofreu a dor e a punição e a justiça de Deus sobre si, o unigênito Filho de Deus. Tanto é que ele na cruz expressa: Deus meu, por que me desamparaste? Esse foi o plano de Deus, entregar o seu filho, dar o seu único filho. E isso não aconteceu de sobressalto, isso não aconteceu a toque de caixa, isso não aconteceu porque Deus foi pego de surpresa, não. Deus entregou o seu filho antes dos tempos eternos. O plano de Deus já estava feito e consumado, já estava pronto antes de todas as coisas virem a existir. Por quê? Porque o Cordeiro Santo de Deus foi imolado antes da fundação do mundo. Aleluia! Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo, o que é isso? É a maior segurança. Para que todo ser humano, alvo do amor de Deus para a salvação, será salvo. Todo ser humano, alvo do amor de Deus para a salvação, será salvo. Não há perda da salvação, meus queridos irmãos.
Ninguém perde salvação. Uma vez salvo, salvo para sempre. Para que todo, a maior segurança. O amor de Deus para a salvação não é vacilante. O amor de Deus para a salvação não é incerto. O amor de Deus para a salvação não é instável. O amor de Deus para salvar a você e a mim não depende de nós, porque se dependesse das nossas ações e reações, Deus não nos salvaria. Mas Ele quis nos salvar, e uma vez salvo, Ele vai conosco até o fim, porque aquele que começou a boa obra em nós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus, louvado seja Deus. Uma vez salvo, salvo para sempre. O amor de Deus para a salvação também não é dependente, como que muitos têm uma compreensão errada aí fora, como que Deus tem 99% no plano, 99% de capacidade de salvar, sendo que 1% está na parte dos homens. Se nós entendêssemos dessa forma, esse 1% que faltaria para Deus salvar, o faria dependente dos homens, porque ele não conseguiria salvar, porque salvação é 100%. 99% não é salvação. A salvação é 100% de Deus, é unilateral. Deus é soberano, porque se ele tivesse na mão dele 99% para salvar, ele não seria soberano, ele seria dependente. Precisaria da parte ou da participação do homem, mas não é isso que as Escrituras nos garantem. Deus salva e salva de forma cabal, completa. Deus nunca recuou em seu plano. Aleluia. Deus nunca retrocedeu 1 centímetro sequer neste amor. Porque essa decisão estava tomada e esse decreto já tinha sido estabelecido antes de tudo existir. E por intermédio do sacrifício desse único Redentor, o Filho de Deus, Jesus Cristo, milhões de pessoas fazem parte de um só povo, um só corpo, a Igreja de Cristo, cuja salvação é certa. Os filhos de Deus pertencem hoje à igreja militante. Lutas acontecem, nós temos problemas, nós temos lutas internas, lutas externas, estamos num processo de santificação, de transformação, mas Deus está conosco e um dia, queridos, haveremos de pertencer e ser igreja triunfante para todos sempre na presença do Senhor na eternidade, louvado seja Deus. E a nossa salvação é certa. Não se perde salvação. Porque muitos têm dia que acordam atravessados. Não, eu também. E tristes ou chateados com as nossas próprias práticas pecaminosas, mas palavras como essa nos fazem entender e aumentar a nossa convicção de que somos filhos de Deus, fomos salvos e isso já foi feito, realizado por Deus em Cristo Jesus. Ele nos salvou e Ele não nos deixa, Ele não tira de nós a salvação, porque Ele deu. E Ele colocou em nós o pendor do Espírito Santo. A garantia está em nós, o Espírito Santo de Deus. E Ele há de completar a boa obra, nos transformando, nos santificando, nos moldando, nos mudando, transformando o nosso caráter à semelhança de Cristo a cada dia. A nossa salvação é certa por intermédio de Jesus Cristo. Louvado seja Deus. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo o que nele crê, é o maior meio, é a maior instrumentalidade, o maior meio. O que eu quero dizer com isso? Prestem atenção. O amor de Deus é tão grande, é intenso, mas o caminho da salvação é tão estreito. Somente e totalmente os que creem em Jesus Cristo serão salvos. Eu repito, somente e totalmente, todos, mas somente os que creem em Jesus Cristo serão salvos. Nós precisamos entender, queridos, que os limites da salvação são bem definidos. Nem todos serão salvos. O que nele crê, o que crê no Filho, qual
foi a missão do Filho? A salvação daqueles no mundo que creem nele. Porque não é a morte de Cristo de forma genérica, de forma lata, ampla ou geral que salva você, que salva a mim, que salva os eleitos do Senhor. Mas é você crer, eu creio, você crer que Jesus morreu na cruz por seus pecados que salva você. Você tem que crer que Jesus é o Filho de Deus, o Messias, o enviado ao mundo para morrer em seu lugar na cruz e pagar pelos seus pecados. Isso salva você. Crer em Jesus Cristo. Não é simplesmente a morte dele na cruz que salva as pessoas. Porque Deus não amou o mundo e Jesus não morreu na cruz para que os ateus sejam salvos. Deus não amou o mundo e Jesus não morreu na cruz para que os agnósticos sejam salvos. Deus não amou ao mundo e Jesus Cristo não morreu na cruz para que os incrédulos sejam salvos. Deus amou ao mundo e Jesus Cristo morreu na cruz para que todo o que nele crê seja salvo. Não há salvação universal. Jesus não disse na cruz, ao morrer, qualquer um que crer em mim vai ser salvo. Não, não é desta forma. Como se estivesse ao arbítrio do homem. Como se estivesse nas mãos do homem. Aqui a expressão o que nele crê, no grego, ela é correlata à expressão o que o Pai deu ao Filho para nele crer. Eu repito, o que nele crê é a mesma expressão correlata no grego que o que o Pai deu ao Filho para nele crer. Portanto, nem todos serão salvos. A salvação não é universal. A salvação é grandiosa e magnífica em seu poder. O poder expiatório da morte de Cristo é grandioso, mas é limitado ou é para aqueles que o Pai escolheu antes da fundação do mundo, para os eleitos, para aqueles que creem em Jesus. E o crer também, amados, nós precisamos entender que não parte de nós, não parte da criatura. O dom da fé, ou seja, o crer, é colocado no coração de uma pessoa quando ela é vivificada. O processo, meus amados, de A a Z, do início ao fim, está nas mãos de Deus o processo de salvação. Deus dá vida, uma nova vida à pessoa e ele coloca no coração, na mente daquela pessoa o dom para crer. E aquela pessoa ela passa a crer e ela responde, sim, eu creio em Jesus, eu aceito Jesus como meu Senhor e Salvador. Só que isso não iniciou dela. Deus deu a ela o dom da fé, colocou naquela pessoa, vivificou aquela pessoa para que ela pudesse responder à fé e crer em Jesus Cristo. E eu quero dizer para você, não há outra condição, não há outra porta, não há outro caminho, não há outro meio ou instrumentalidade para a salvação. Você precisa crer em Jesus Cristo. E o que é crer em Jesus Cristo? Crer em Jesus Cristo é entender com a mente, receber com o coração que Cristo veio ao mundo para morrer em seu lugar, para dar a você perdão dos seus pecados. E assim você transfere a sua confiança em você mesmo, que você achava que você conseguia viver uma vida alienada de Deus, mas você passa a entender então pela fé que você não é nada sem Deus. Então você transfere a confiança que você tem em você, e você deposita a confiança em Cristo e nos méritos de Cristo, entendendo que é só por meio de Jesus Cristo que você tem vida e vida plena e em abundância. E não é Cristo e mais alguma coisa. Não é Cristo e a igreja para a salvação. Não é Cristo e uma autoridade religiosa para a salvação. Não é Cristo e uma denominação religiosa para a salvação. Não é Cristo e obras. Não é Cristo e mais alguma coisa. Não, Cristo é suficiente. Ele é o único caminho. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele é o único mediador entre Deus e os homens. Cristo Jesus, homem. Cristo é suficiente para a salvação. É por meio dele, somente por intermédio dele. Creia em Jesus Cristo. Talvez haja alguém aqui, quem sabe, que não seja salvo, que não tenha o Senhor Jesus como seu Senhor e Salvador, que não tenha ainda uma nova vida em Cristo Jesus. Porém, não importa o que você tenha feito, meu amado. Eu quero dizer para você o seguinte. Você reconhece que você precisa de um Salvador? Você reconhece que você, por você mesmo, você não consegue mudar a sua própria vida? Você crê que somente Jesus pode salvar você e que ele pagou na cruz pelos seus pecados
Então, confesse o nome dele nesta hora. Declare: meu Senhor e Salvador Jesus Cristo, eu creio que tu és o meu Salvador. Eu creio, eu acredito que o Senhor perdoou todos os meus pecados e pagou essa dívida que eu tinha contra Deus. E Deus me recebe. Por favor, me recebe, Senhor, nesta hora. Eu creio em Jesus Cristo como meu Senhor e Salvador. Este momento é um momento oportuno para isso. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu único Filho, ou seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça. Não pereça. É o maior livramento. É o maior livramento. Como eu disse no início, a raça humana está perecendo. Todos estão pelo caminho da perdição. Há muitas pessoas que dizem assim: bom, se você não crê em Jesus, você vai ser aniquilado, você vai deixar de existir, a morte é o fim mesmo e tudo vai acabar e morreu, acabou. Se você não crê em Jesus, vai acabar. Não é bem assim. Não é bem assim. Existe uma realidade pós-sepultura. Perecer implica em condenação eterna e também em banimento eterno da presença de Deus. Não é morreu, acabou. Morreu, vai começar, quem sabe. É uma nova realidade, uma outra realidade que existe, é real. A Bíblia ensina a respeito de uma bem-aventurança eterna e de uma condenação eterna, onde haverá choro, dor, ranger de dentes, sem fim, eternamente. A Bíblia é clara em afirmar que há céu e há inferno. Mas muitos estão renegando o assunto sobre inferno, entendendo ou achando por ser politicamente incorreto. Mas nós precisamos falar sobre o inferno. Aliás, quem mais falou sobre o inferno na Bíblia foi Jesus. Hernandes Dias Lopes diz o seguinte: aqueles que dizem que inferno não existe, eles terão real experiência com o inferno no primeiro minuto em que chegarem lá. Portanto, é melhor nós escutarmos, queridos, sobre o inferno do que ir para lá. Ou, na linguagem de João Batista, é preciso fugir da ira vindoura. E perecer é perecer eternamente sem Deus e sofrendo as agruras do inferno, dor, sofrimento agudo e intenso por toda a eternidade, sem fim e sem Deus. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Louvado seja Deus pelo final desse versículo. Não pereça, mas tenha a vida eterna. É a nossa maior esperança. É a maior esperança que o ser humano pode ter, a vida eterna. E o que é vida eterna? É algo que nunca acaba? Não pode ser simplesmente isso, porque inferno também é um tormento que nunca vai acabar. Não é uma existência que nunca acaba simplesmente. Mas vida eterna não é apenas quantidade de tempo, mas sobretudo uma qualidade de vida por todo sempre. Eternidade não é tempo, na verdade. Eu já disse isso aqui, eu vou repetir. Se, por exemplo, nós tirarmos um dia de 1000 anos, não temos mais 1000 anos. Se nós tirarmos um dia de 100 mil anos, nós não temos mais 100 mil anos. Se nós tirarmos um dia de 1 bilhão de anos, nós não temos mais 1 bilhão de anos. Mas se nós tirarmos um dia da eternidade, quanto sobra? A eternidade. Se nós tirarmos 100 anos da eternidade, quanto fica? A eternidade. Se nós tirarmos 1 milhão de anos da eternidade, quanto sobra? A eternidade. Portanto, a eternidade não é quantidade de tempo, mas sobretudo uma qualidade de vida para sempre.
com o Senhor, é ter comunhão infinita e ininterrupta com Deus, é ter intimidade com Deus em uma dimensão, queridos, sem pecado, é ter uma comunhão com Deus numa dimensão sem dor, sem tristeza, sem sofrimento, sem choro, sem cansaço, onde nós estaremos para sempre, todo sempre com Deus, numa vida dinâmica, não estática, mas adorando a Deus, junto com os nossos amados irmãos salvos pelo Senhor para todo sempre, adorando e reinando com Cristo. Ah, queridos, a nossa compreensão ainda rasteira desse mundo e com a nossa existência aqui terrena, muitas vezes ofusca essa realidade, a compreensão da eternidade. Nós vamos viver eternamente com o Senhor. Essa deve ser a nossa maior esperança. Essa deve ser a nossa maior esperança. E Deus já nos deu, através de Cristo, a vida eterna. Meus amados, se a nossa esperança estiver limitada a esse plano existencial terreno, a esta vida temporal, simplesmente, somos os mais infelizes de todos os homens, diz o apóstolo Paulo. Por isso, vamos erguer a nossa cabeça, levantar os nossos olhos, olhar e pensar nas coisas do alto, porque pela graça de Deus nós vamos viver eternamente com Ele. Isso tudo que nós estamos vivendo agora, de sofrimento, de luta, de dor, de decepção, isso tudo vai passar. Isso tudo vai passar. E Deus há de nos levar para sempre com Ele. Essa deve ser a nossa maior esperança, queridos. Portanto, eu quero encerrar dizendo o seguinte: diante desse texto tão glorioso, diante dessa mensagem, capítulo 3, versículo 16 de João, um texto tão querido, tão amado por nós precisamos entender o seguinte. Eu quero fazer uma analogia aqui com uma historinha. Imagine, por exemplo, uma turma de um curso universitário que é um curso, eu diria, muito difícil. Um curso extremamente difícil. E no início desse curso, no primeiro dia de aula, o professor já chega para a turma e diz o seguinte: boa noite, boa noite. Olha, todos vocês já têm 10 de nota. Todos vocês já têm 10 de nota. E aí, um olha para o outro, um aluno olha para o outro e diz: o quê, professor? Nós temos 10? É isso? Como assim? O professor responde: sim, vocês têm 10. Todo mundo já tem 10. Então, uma parte da turma fica muito alegre. Uma parte da turma fica cheia de júbilo e pergunta, exclamando para o professor: professor, você quer dizer que nós já temos nota 10? Sem ter feito nada? E tudo o que temos que fazer agora é simplesmente aproveitar o curso, que é tão precioso para nós, estudar a matéria sem medo de falhar. É isso, professor? E o professor responde: isso mesmo, vocês já têm 10. Desfrutem da matéria. Então, essa parte da turma pega o livro-texto do curso, coloca assim próximo do coração, saem da sala e falam jubilando, alegre um com o outro: vamos estudar! Vamos nos dedicar, vamos conhecer a matéria cada dia mais, porque é tudo que nós queremos. Com prazer nós vamos estudar, nós vamos aprender, nós vamos nos dedicar, porque é isso que nós queremos. Porque nós amamos a matéria e é isso que nós vamos fazer, nos dedicar para estudar. Já outra parte da turma diz assim para o professor: professor, você quer dizer que nós temos 10? Não importa o que nós fizermos, nós já temos 10? E o professor responde: sim, vocês já têm 10. Então, a outra parte da turma se levanta e, à medida que eles vão saindo da sala, eles pegam o livro-texto do curso e jogam no lixo. E desprezam tudo o que foi feito por eles. Meus amados, essa é a diferença entre aquele que está entendendo o conteúdo de João 3,16 e aquele que não entendeu nada do que está escrito em João 3,16. Essa é a diferença entre aquele que, após receber esta maravilhosa notícia de salvação, esculpida aqui em João 3,16, ele se entrega nos braços de Jesus Cristo para servi-lo, e adorá-lo, e amá-lo, e obedecê-lo. E a diferença entre aquele que, ao ouvir esta notícia, conclui:
que absolutamente nada de valioso foi realizado por Deus em relação a si, pecador. Esta é a diferença, queridos, entre verdadeiros convertidos e falsos convertidos. Pessoas que verdadeiramente nasceram de novo entendem que é tudo pela graça. Ah, queridos, tudo foi feito por nós. A nossa posição foi consertada perante Deus. Não importa o que eu fizer, Ele vai me amar. Meu amado, não importa o que você fizer, Deus vai te amar. Então, eu quero servi-lo mais. Então, eu quero conhecê-lo mais. Então, eu quero obedecer a sua palavra a cada dia mais. E isso vai me garantir uma transformação através do Espírito Santo e da palavra dele. E eu quero ser como o meu Redentor é. Eu quero o caráter de Cristo para mim. Isso faz toda a diferença, meus amados, quando nós compreendemos. João 3,16. Leiamos então todos juntos, bem alto, bem forte, João 3,16, para nós encerrarmos. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna.